Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Eu tenho para mim, minha gente, que boa parte das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas ansiedades, está intimamente associado à perda da ritualidade da vida. Nós estamos cada vez menos rituais, cada vez mais secos, cada vez mais áridos. Estamos perdendo o elan vital de tudo aquilo que nos mantém vivos, de tudo aquilo que nos faz ser quem somos. A ritualidade do alimento, a ritualidade do encontro, a ritualidade do sono, da hora de dormir. Nós estamos cada vez mais mecânicos. E a primeira coisa que nós desaprendemos na dimensão, nessa vida cada vez mais mecânica, é justamente o amor próprio, a boa relação que você precisa ter com você. A experiência de amizade que você não faz com o outro, que você faz com você. E aí sim, depois de estar numa boa relação com você, você se torna uma ótima companhia para os outros. O problema é que nós queremos ter boas companhias e ser boa companhia sem antes termos feito o primeiro movimento do amor, que é o recolhimento daquilo que você é. Um processo de autocompreensão, de autoconhecimento, que vai lhe dando força para você vencer, para você retirar os obstáculos do seu caminho. Então, às vezes, uma dificuldade chega e nos acorda para a gente perceber que nós paramos de cavucar na terra da nossa essência, que nós ficamos acostumados àquele pouco que aquele trabalho, que aquela função, que aquele grupo de amigos estava me recrutando. É por isso que o desafio é sempre positivo na nossa vida. Você olha para aquela transferência, você olha para aquela perda, e num primeiro momento, qual é a tentação? Pensar, não sobreviverei fora do que eu já estou acostumado. E de repente, essa transferência, essa perda, essa mudança, é apenas uma batida na porta, que Deus está fazendo questão de vir pessoalmente bater na porta da sua vida, do seu coração, para que você perceba que você é muito mais do que você imagina ser. Sim, porque a vida não é perfeita, ela não é perfeita para mim, ela não é perfeita para você, mas nós precisamos dar conta dela. De alguma forma nós precisamos sobreviver a tudo isso. E essa sobrevivência, ela precisa ser entendida dia a dia. Não é um projeto que você pode jogar muito para longe, nem tampouco ficar olhando para trás. A lida com essa sobrevivência é diária. Essa reconciliação precisa ser diária. Olhar-se, aplaudir aquilo que precisa ser aplaudido, aquilo que de bonito você já alcançou de você, e também reconhecer aquilo que ainda não está merecendo aplauso, mas que quem sabe pode ser aplaudido amanhã. Sabe, um olhar com sinceridade para as peças do tabuleiro da vida, um descobrir aos poucos tudo aquilo que faz parte de nós. Sim, esse é o desafio diário, de você observar onde é que você está desistindo, do que você está desistindo. Olha, desistir de situações que nos matam, que nos adoecem, é ótimo. Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão revendo os seus trabalhos, revendo as opções que fizeram, profissionais, optando por trabalhar menos, ganhar menos, não tem problema, mas viverem melhor. Então, desistir daquilo que de fato merece a nossa desistência é ótimo. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades, não tenha medo das suas perdas, não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você,
Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possuía. Porque nada pode nos paralisar mais do que quando nos desprezamos. Quer destruir uma pessoa? Ensine a desprezar-se diariamente. Como é difícil a gente sobreviver num lugar em que as pessoas vivem colocando defeito na gente. Como é difícil crescer como pessoa num ambiente em que as pessoas têm um olhar extremamente pessimista sobre nós. Agora, quando a gente é incentivado, mesmo que o nosso resultado não tenha sido maravilhoso, a gente se motiva para alcançar mais amanhã. É isso que às vezes a gente precisa. Não espere que o outro lhe dê. Se vier do outro, será apenas um acréscimo daquilo que você já se ofereceu. Acredite em você. Acredite que Deus ama você. E às vezes nós temos a ilusão de que quem pode nos destruir são os outros. Não. Claro que as pessoas podem nos prejudicar com o que dizem, com os sentimentos estragados que jogam em cima de nós, com as calúnias, com as mentiras, com a injustiça. Mas em última instância, eu sou o filtro que vai permitir ou não que aquele mal que foi julgado sobre mim cresça raiz. Em última instância, nós somos o filtro. E eu, para ter consciência disso, eu preciso viver a experiência do autoconhecimento. Sem a experiência do autoconhecimento, eu não chego ao melhor de mim. Eu não descubro onde é que estão as minhas forças. Por exemplo, a pessoa que precisa livrar-se do vício do álcool. Como é que ela vai lidar com o vício? Fortalecendo a sua vontade, fortalecendo o seu amor próprio. Observe como o vício cresce em pessoas que não se amam. Você sabe muito bem, não preciso nem ficar falando muito. Quando nós convivemos com uma pessoa que já desistiu, como ela também nos contagia para a gente desistir também. Como a influência de uma pessoa que já está vivendo o seu processo de desistência, porque não se revitaliza, não se atualiza, não busca, deixou de buscar. Essa pessoa vira um fardo para si, consequentemente vira um fardo para as pessoas com quem ela convive. Nós precisamos ter um pouco mais de respeito por nós. A gente trabalha muito, a gente se cansa muito e às vezes a gente não se permite viver, a gente não se permite tirar os sonhos da gaveta, realizar um pouco destes sonhos, fazer alguma coisa que traga prazer à nossa alma. Às vezes, minha gente, o que nos falta é colocar o pé na água. Porque é uma tentação a gente ficar olhando para o mar, para o problema, para a dificuldade e sempre adiando porque nós estamos com medo. A gente não enfrenta porque nós estamos com medo. Estamos tentados a pensar que aquilo é superior a nós. Não. Nós só vamos descobrir o verdadeiro tamanho do problema quando nós começamos a enfrentá-lo. Porque às vezes, antes de enfrentá-lo, ele pode parecer 3, 4, 10 vezes maior do que de fato ele é.
Mas a partir do momento que nós começamos a estabelecer com Ele uma relação justa, que é justamente de aplicar soluções para Ele, nós vamos percebendo que Ele não é tão grande assim. A vida sempre tem obstáculos. Às vezes nós temos a ilusão de pensar a vida do outro é perfeita. Não é não. É que nós estamos dentro de um modelo de sociedade cada vez mais estranho, em que nós temos uma necessidade de mostrar para os outros uma alegria que nós não temos, uma felicidade que nunca foi nossa. Fazemos questão de mostrar o que materialmente nós alcançamos. É um movimento estranho, né? Eu não sei se isso lhe causa estranhamento, mas existem pessoas que têm um enorme prazer de ter, não porque o bem material lhe dá alguma satisfação pessoal, íntima. Não, a satisfação ela se resume em ter para mostrar que tem. Viaja para mostrar que viajou. Existem situações que nos ensinam e nós precisamos aprender. Sim, nós precisamos ressignificar muitas coisas a partir dos erros que a gente comete. E não é nenhum problema, minha gente, você identificar o erro que você cometeu e a partir dele você tomar uma nova postura. Minha gente, nós somos todos iguais. Se nós sentássemos aqui agora e cada um falássemos do que a gente se propõe e não faz, então não se sinta o pior ser humano do mundo. Nós somos também parecidos com você. Pode ser que você esteja desistindo em outras áreas diferentes das minhas. O fato é que todo santo dia você corre o risco de desistir de projetos importantes, inclusive a vida. Se a gente não fica atento, a gente começa a desistir da vida. A gente vai se entregando a processos de autodestruição. Já cansamos de falar aqui. Esses processos de autodestruição estão muito associados às nossas mágoas, aos nossos ressentimentos, àquilo que nós alimentamos sob o formato de fracasso. Vamos perdendo a vontade vai ficando cada vez mais fragilizada, sem protagonismo, e de repente estamos ali, aparentemente vivos, mas sem nenhuma vida dentro de nós. O que nos mantém vivos são os projetos. A falta de amor, a sua falta de amor próprio desencadeia escolhas terríveis, que ele sabe que ele vai se prejudicar, mas ele não consegue travar aquela escolha. Ele não consegue pensar favorável a si. E isso é muito comum. Nós estamos muito, mas muito adaptados a este mecanismo que nos joga para fora e que dificulta a nossa experiência de amizade própria. Eu preciso ser meu amigo. E para eu ser meu amigo, eu preciso me conhecer. Para que eu tenha atitudes favoráveis a mim, eu preciso ter controle das minhas emoções. As minhas emoções me traem o tempo todo. É impressionante quando eu estou movido pela raiva, eu me prejudico. Tomo decisões apressadas. Nos extremos, né? Sempre perigoso tomar decisões nos extremos. Quando estamos felizes demais, quando estamos tristes demais. O meio termo. Então, quando eu não sei lidar com as minhas emoções, eu acabo sendo um obstáculo para mim. É assim. A vida não será diferente aí na sua casa. Essa regra vale para todos nós humanos. Você pode observar que as pessoas mais interessantes que você encontrou pela vida são aquelas que souberam administrar bem os seus conflitos, as suas lutas, as suas dificuldades. Porque são os conflitos, são as dificuldades, são as expulsões que vão nos amadurecendo. Nós vamos descobrindo novas formas de ser quem somos a partir das dificuldades. É assim que nós crescemos. E é assim que nós vamos crescer. A regra não vai mudar. Não. Precisaremos enfrentar os nossos conflitos
se quisermos, se pretendemos alcançar o que temos de melhor e que ainda está adormecido em nós. Como é bom você perceber que você avançou, que você evoluiu, que você abriu mão dos sentimentos mesquinhos que antes lhe dominavam, que você assumiu um comportamento elegante. Quando estamos irados, por exemplo, nenhuma elegância é possível, nem do corpo, nem da alma. A gente fica todo desajeitado sob o impulso da ira. Mas quando nós estamos centrados em nós, tenho aprendido muito isso. Eu preciso estar em mim, estar sob os meus pés, inteiro sob os meus pés. Eu preciso estar onde eu estou, viver o momento que a vida está me permitindo viver. Isso é elegância. É tão deselegante o outro conversando com a gente e a gente mexendo no celular, fingindo que está prestando atenção. Não é elegante. Elegância é quando você percebe que você consegue ser para o outro, porque você aprendeu a ser para você. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Há tantos detalhes da nossa personalidade que, se a gente não toma nas mãos, se a gente não cuida, a gente jamais vai saber se aplaudir. Porque o ser humano reconciliado, minha gente, é aquele que se aplaude todos os dias antes de dormir. É aquele que, vendo a soma de defeitos e virtudes, fica satisfeito com o que está alcançando. A mente, minha gente, esse misterioso sistema que nos dá a compreensão de tudo, ele tem o poder de nos adoecer, porque é a partir do pensamento negativo, pessimista, que nós derramamos doenças nas nossas carnes, nos nossos órgãos. É através do nosso estresse, do nosso estilo de vida, que nós derramamos enfermidades sobre nós. Da mesma forma como o corpo tem poder de se adoecer, de provocar em si sofrimentos, nós também, quando estivermos evoluídos o suficiente, seremos capazes de curarmos a nós mesmos. Como? Com a própria força de Deus em nós. A evolução não é outra coisa senão você potencializar cada vez mais o Deus que lhe habita. Sabe, minha gente, o nosso cristianismo, nós vamos identificando a maturidade que ele nos trouxe assim. Quando você é capaz de reconhecer que tudo aquilo que a vida lhe deu pelo seu trabalho, o resultado material das suas conquistas, isso não altera quem você é, pelo contrário, lhe faz ainda mais consciente de que a sua essência, de que aquilo que lhe identifica no mundo é a sua capacidade de ser amigo, de querer o bem das pessoas que passam por você. Porque às vezes também aqui erramos. Queremos que o outro queira o nosso bem, que o outro faça por nós o tempo todo, que ele abra as estradas para que o bem aconteça na nossa vida. O outro é complemento.
Não é justo com o outro impor a ele esse fardo, porque ele precisa viver essa lição de casa com ele. Eu não posso assumir a vida de ninguém. Não tenho condições de levar sobre mim os problemas dos outros. Eu posso ajudar, mas eu não posso assumir os problemas dos outros como meus, senão eu peco contra mim. Eu quero ser um eterno ajudante, ajudando, viver para ajudar. Agora, eu quero ter a humildade de saber dizer: esse problema é seu, não é meu. Se você não tomar as rédeas da sua vida, eu não tenho como lhe ajudar. É como dar o remédio para um doente que já decidiu morrer. Se o outro não está acordado e consciente para os esforços que precisa fazer para alcançar as superações que precisa alcançar, eu não posso fazer isso por ele. Então eu preciso ter essa consciência. Há dimensões da minha vida em que eu ando sozinho. Há situações em que eu tenho que enfrentar sozinho, por mais que o outro diga estar ao meu lado. Que bom, que ótimo. Mas eu sei que algumas lições eu nunca farei acompanhado. Há algumas mudanças que no primeiro momento nos fazem sofrer, mas elas nos renovam. Sim, é assim mesmo. Não há outra forma de enfrentar o obstáculo. Não é justo enfrentar o obstáculo senão interpretando como uma oportunidade de mudança. Às vezes nós temos um chacoalhão da vida que modificam a nossa postura. Nós estamos muito necessitados, minha gente, de reflexão. Somos reativos demais, já disse isso aqui tantas vezes. Reativos excessivamente, reflexivos de menos. Cada vez menos interessados pelas nossas questões, porque a vida dos outros nos interessa tanto. E é um crime, né? Eu preciso aprender a conviver comigo. Quanto mais eu decifro os meus códigos interiores, maior é a capacidade que eu tenho de articular a minha verdade, de ter um comportamento mais consciente, de ter mais controle das minhas emoções. Deus não errou com a gente. Eu posso estar errando comigo, mas eu sei que Deus não errou comigo. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus fez, que me colocou aqui em essência. Sim, o meu pai pode ter errado comigo, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que influenciaram. Essas pessoas podem ter errado comigo e podem até ter prejudicado a minha compreensão do que Deus fez em mim. E o erro dos outros não pode definitivamente me prejudicar e enxergar o acerto que Deus tem aqui. É por isso que a minha vida ela é marcada pela cura diária. O grande desejo de Deus é que a gente esteja cada vez mais próximo dessas riquezas que foram semeadas em nós por Ele. Por isso, sim, você precisa se aplaudir diariamente, mesmo que os resultados não tenham sido maravilhosos. Porque quando você se aplaude, quando você reconhece o bom, o lado bom que você já alcançou, as riquezas que você já conseguiu descobrir, quando você é capaz de reconhecer que você já alcançou coisas boas de tudo que Deus lhe deu, você reforça a sua autoestima, você para de se autodesprezar. O fato, minha gente, que sem projetos nós não nos mantemos vivos. Eu não estou falando da vida que o outro pode observar, de ter olhos abertos, nariz respirando, boca falando. Não, eu estou falando da vida interior, que é essa que brilha nos nossos olhos quando está sendo bem vivida. O brilho nos olhos, essa satisfação que nós demonstramos com o nosso rosto, tudo isso é resultado de uma vida interior sendo cultivada. Se nós não temos o cultivo da vida interior, não expressaremos vida quando falarmos, quando olharmos, quando pensarmos.
só podemos oferecer aos outros aquilo que nós já conquistamos. Então a elegância que eu ofereço ao outro, a elegância de alma, ela só é possível ser oferecida porque antes eu me nutri de pensamentos, palavras, sentimentos elegantes, que nutrem a elegância do meu comportamento. Então o tempo todo eu faço a experiência de ser meu amigo. Eu quero bons livros, eu quero conhecimento, eu quero boas atitudes, eu quero boas escolhas, porque eu tenho consciência que o melhor de mim está aqui, mas ainda não floresceu. E eu sou estimulado pelos que me cercam a fazer florescer esse melhor que já está em mim, que me foi dado por Deus, que eu não posso abrir mão, por amor a Ele, por respeito a mim. Que o Deus Todo-Poderoso venha derramar a sua bênção sobre nós, clarear o nosso entendimento, modificar a nossa linguagem, curar-nos em posturas antigas que nos prejudicam no dia de hoje. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre você a lucidez, a bênção da lucidez, para que ao olhar para os seus problemas, você recrute a verdade e saiba o que de fato você precisa enfrentar, não tornando isso maior nem menor do que é, apenas permitindo que a realidade seja o que ela de fato é. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.